Tem muita questão discursiva para a gente comentar hoje aqui. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos responder algumas questões discursivas, tá? Questões discursivas sobre os temas das questões objetivas que a gente trabalhou na nossa primeira aula. Então, são 3 questões discursivas, vocês receberam já, né? São questões sobre provas, sobre culpabilidade e sobre crimes contra a administração pública, correto? O que acontece? Questões sobre recursos criminais, elas são difíceis de cair, porque normalmente são peças práticas. Normalmente são peças práticas para você fazer o recurso, tá certo? Para você mesmo elaborar o recurso. Mas, de qualquer forma, eu acho que dá para a gente comentar bem essas questões aqui. Vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo vendo, pessoal? Tá dando para ver direitinho? Beleza. Primeiro, pessoal, antes de a gente começar a aula, queria ver com vocês aqui rapidinho, só algumas orientações. A Ângela até já conhece essas orientações, Ângela. De como você responder questões discursivas. São temas que a gente trabalha no nosso curso de Tecendo Linhas, tá? Que é um curso próprio para questões discursivas, em que a gente faz treinamento de questão discursiva, com correção individualizada, aula de comentários, etc. E essas orientações, elas vão valer para qualquer prova discursiva, tá bom? Qualquer prova discursiva que você for fazer, seja para qualquer carreira, siga essas orientações, tá certo? Obrigado, Anjo. Então, olha só, primeira coisa, como é que você fundamenta uma questão discursiva? Às vezes, pessoal, você tem o conhecimento daquele assunto, você sabe o tema, mas você não sabe expor da forma correta para uma questão discursiva. Não basta você aprofundar ali, falar tudo que você sabe, despejar tudo que você sabe ali nas linhas, tá? Você tem que fazê-lo de forma objetiva, de forma eficiente, tá? Ou seja, o que você tem que fazer na prova discursiva é acertar o que está no espelho, essa que é a verdade. Você tem que acertar o que está no espelho, porque o examinador vai corrigir ali 200, 300, 400 provas, e ele vai fazer ali uma checklist. Ele vai ver, isso aqui ele falou no espelho, ponto. Isso aqui ele falou no espelho, ponto. Isso aqui ele não falou, X. Ele não vai analisar ali, olha, rapaz, essa pessoa aqui sabe tudo de prisão provisória, realmente. Então, mesmo que ela não tenha acertado as coisas do espelho, ela vai passar. Não é assim, tá? Ele vai analisar só o que está no espelho, tá bom? Cara crachá. Então, como é que você faz a fundamentação? Primeira coisa, pessoal, sempre indique a fonte. Por quê? Porque você vai ter que segurar na mão de uma autoridade. Essa autoridade é a lei, é a Constituição Federal, é a doutrina, é a jurisprudência. Então, não basta você falar assim, eu discordo do posicionamento do enunciado porque eu acho que é assim. Não. Você vai falar, olha, a resposta é não, porque a Constituição Federal garante tal princípio no dispositivo tal. Da mesma forma, a lei federal garante o direito a X, de acordo com o artigo tal. Nesse sentido, a doutrina majoritária entende isso. Por outro lado, existe uma doutrina minoritária que sustenta isso. Já a jurisprudência do STF segue esse sentido. E, por fim, a jurisprudência do STJ é nesse sentido. Pronto. Essa é uma resposta completa, pessoal. Então, quais são as fontes? Constituição Federal. Você começa pela indicação do dispositivo da Constituição Federal. Depois você mostra o dispositivo da legislação. Depois a doutrina finaliza com a jurisprudência. Tá bom? É claro que a ordem aqui dos fatores não vai necessariamente alterar o resultado, tá certo? Isso aqui é um esquema para você não ter que pensar na hora da prova como é que você vai fazer. Então, se você já tem esse esquema, esse roteiro na cabeça, facilita para você discorrer melhor o seu tema. Tá bom? Como é que você vai apresentar os seus argumentos? Você vai apresentar os entendimentos jurisprudenciais e os fundamentos desses entendimentos. Não basta você falar, o STF entende dessa maneira. E o STJ entende dessa forma. Você tem que falar, o STF entende dessa maneira em razão do princípio do não sei o quê, em razão disso, ou o STJ entende de outra forma, porque Ou seja, não basta você apenas indicar o entendimento, da mesma forma que o entendimento doutrinário. Você precisa indicar quais são os fundamentos utilizados pelas cortes e quais são os fundamentos utilizados pelos doutrinadores. E aí você vai indicar todos os entendimentos. Não basta você dizer só o entendimento majoritário. Não basta você dizer só o entendimento do STF. Você vai indicar o entendimento majoritário
você vai indicar o entendimento minoritário e quem sustenta cada um. O entendimento majoritário é o STJ. O entendimento minoritário é a doutrina. Ou o entendimento majoritário é o STF. O entendimento minoritário é o STJ, tá certo? Ou seja, sempre apresente a autoridade por trás desse entendimento, tá? E aí o roteiro de resposta, pessoal, é óbvio que vocês têm liberdade para responder da forma que vocês quiserem. E esse roteiro é uma forma de vocês garantirem uma resposta completa. Tá? Uma resposta completa que vai chegar o mais próximo possível do espelho. Você vai apresentar uma introdução. Na introdução, você vai apresentar os dispositivos constitucionais e legais, alguns conceitos e definições principais e as classificações, certo? Depois de você fazer essa introdução, que vai levar 2, 3, 4 linhas ali, tá? Alguma coisa breve mesmo, aí você passa para o desenvolvimento da resposta. No desenvolvimento, você vai apresentar, mais uma vez, previsões constitucionais e legais, certo? Porque isso tem que estar a todo momento. Os dispositivos legais e constitucionais sempre estão no espelho. Então, tudo que você falar, você vai basear na Constituição e na lei. Depois você vai apresentar os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários e seus fundamentos. Por que que o STF entende assim? Por que que a doutrina entende assim? E na conclusão, você vai indicar a resposta, se exigir um posicionamento, sim ou não, tá? E a demonstração que você sabe qual é a postura da carreira. Então, se você está fazendo prova para o Ministério Público, você vai defender a postura do Ministério Público. Se você está fazendo prova para a Defensoria Pública, você vai defender a postura da Defensoria Pública, tá bom? Pronto. Rapidamente, pessoal, essas são as orientações, vocês vão receber esse material depois. Eu entendo que se vocês seguirem esse material, essas orientações, vocês vão fazer boas respostas, tá? O resto é a forma de escrever. E forma de escrever é algo que a gente corrige treinando e pedindo para alguém corrigir para a gente, tá? E lendo também, principalmente, né? Porque só escreve bem quem lê bem, isso aí não existe outra forma. Uma pessoa que escreve mal não pode, quase impossível que ela seja uma leitora quanto mais. Porque você aprende por osmose, meu amigo. Você absorve, tá? A não ser que você leia também só bobagem, certo? Mas, enfim. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. A primeira questão é do Ministério Público do Goiás, do ano de 2019. Então, foi uma das últimas provas aí, pré-pandemia. Essa prova discursiva, na verdade, salvo engano, ela já aconteceu no comecinho de 2020, não tenho certeza, mas eu acho que foi, pelo espelho que eles divulgaram. Então, vamos lá. Discorra sobre a cadeia de custódia da prova. Olha que a gente trabalhou isso na nossa aula de objetivo. Evidence Chain of Custody, devendo ser abordado necessariamente. Letra A, sua finalidade. Letra B, os dois princípios que a fundamentam, conforme a doutrina de Geraldo Prado, olha só. Uma prova para Ministério Público exigindo o posicionamento de Geraldo Prado, que é um doutrinador extremamente garantista. Ah, eu vou fazer prova para Ministério Público, faca na caveira, meu amigo, faca na caveira. Não, olha só, qual é a posição do Geraldo Prado? Tá vendo? Letra C. Os efeitos ou consequências de sua quebra. Break on the chain of custody. Deve o candidato mencionar eventual divergência doutrinária, caso existente. Vamos responder cada uma passo a passo. Eu vou dar um exemplo de resposta para vocês, pessoal, tá? Só para vocês verem como é que a gente elabora essas respostas, mas não é um modelo obrigatório. E depois vou mostrar o espelho para vocês. O espelho da questão, o espelho oficial, tá bom? Para a finalidade da cadeia de custódia. Pessoal, como é que a gente começa? Uma introdução. Você vai apresentar inicialmente uma introdução. Então, o que é cadeia de custódia? Qual a definição de cadeia de custódia? Qual o seu conceito? É o processo de documentar a história cronológica da prova. Pronto. É isso. O que significa? É a documentação completa de todos os passos que foram seguidos até chegar na coleta da prova. Para que isso? Então, qual é a finalidade disso? Antes de chegar, qual é a previsão legal? Veja bem, ao tempo da prova, nem tinha essa previsão, mas eu já estou adiantando para vocês, tá? Artigos 158A ao 159F do Código de Processo Penal, acrescentados pelo pacote anticrime, tá? Então, esses dispositivos foram acrescentados pelo pacote anticrime e passaram a disciplinar todo o procedimento da cadeia de custódia. Importante, não foi o pacote anticrime quem inaugurou a discussão de cadeia de custódia no Brasil, tá bom? No ordenamento jurídico. Na verdade, o STJ já vinha decidindo conforme cadeia de custódia. O STJ possui, no mínimo, 2 julgados prévios ao pacote anticrime em que ele já trabalhava a ideia de cadeia de custódia. Tá certo? Então, não é uma novidade do pacote anticrime. É uma novidade legislativa do pacote anticrime. Tá bom?
E para terminar, qual é a finalidade? Pessoal, em linhas gerais, a finalidade da cadeia de custódia é preservar a credibilidade da prova. É você garantir que aquela prova é autêntica, é idônea. Ou seja, como eu seguir todos os passos previstos em lei para coletar a prova, essa prova é confiável. Pode confiar na prova, defesa. A acusação seguiu todos os passos para coletar a prova. Pode confiar na prova, acusação. A defesa seguiu todos os cuidados previstos na lei para produzir a prova. Pode confiar na prova, juízo. As partes seguiram todo o procedimento da cadeia de custódia para chegar ao final e entregar a prova aqui nas suas mãos. Então, nada mais é do que uma objetiva a preservação dessa autenticidade, a confiança de que aquela prova é lícita, é legal, é válida, foi elaborada de acordo com os ditames da lei, certo? O Geraldo Prado fala em mesmidade. Quando vocês forem fazer uma prova sobre cadeia de custódia, falem em mesmidade. Mesmidade é um termo espanhol que não encontra tradução em português. Então, vocês vão falar mesmidade entre aspas ou em itálico, tá? Assim, é complicado fazer itálico na prova, então bote entre aspas, tá bom? Mesmidade o que é? É a garantia de que aquela prova é o mesmo elemento que foi colhido lá atrás. Ele foi preservado, foi acondicionado da forma correta, de modo que você pode confiar de que se esse elemento que chegou aqui no processo é aquele mesmo que foi colhido lá atrás, tá? Por isso o nome mesmidade. Aí o espelho, né? Porque o Ministério do Goiás falou no espelho. Qual a finalidade da cadeia de custódia? Consoante magistério doutrinário de Renato Brasileiro de Lima. Ah, professor, então quer dizer que lá na prova eu preciso citar o doutrinador? Não. De preferência, não cite o doutrinador, a não ser que você tenha certeza absoluta de que é ele que fala isso. Não tente de maneira alguma enganar o examinador. Você acha que o Renato Brasileiro de Lima fala isso? Conforme Renato Brasileiro, excelência, tal e tal, se achando. E aí o examinador pega lá o Renato Brasileiro e, mas ele não fala isso aqui não. Então você estava querendo me enganar? Beleza, 0, tá? Então não tentem ser mais espertos que o examinador, não tentem enganar o examinador. Sim, vamos já chegar lá. E também, Tiago, olha só, a cadeia de custódia consiste em termos gerais em um mecanismo garantidor da autenticidade, olha só, autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas, olha só, capazes de colocar em dúvida, desconfiança, o resultado da atividade probatória. Visa assegurar a idoneidade, olha as palavras-chave, dos objetos e bens apreendidos, de modo a evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e caminho percorrido durante a investigação criminal e subsequente processo criminal. Beleza? Letra B. Quais são os dois princípios que a fundamentam conforme doutrina de Geraldo Prado? Eita, professor, como é que eu vou saber o que o Geraldo Prado fala sobre isso? Complicado, pessoal. Em cadeia de custódia, o Geraldo Prado é o doutrinador brasileiro que se adiantou. Ele é a vanguarda. Certo? Então, quando você estuda cadeia de custódia, você deve ter ouvido falar de Geraldo Prado. Aqui, mesmidade era algo que você conseguiria falar, eu acho, porque aqui a maioria dos doutrinadores falam em mesmidade, segundo Geraldo Prado. O outro princípio é menos conhecido. Só que a partir dessa aula vocês não erram mais ele também. E aí, na prova, vocês vão botar os dois, que é a mesmidade e a desconfiança. Tá? Os dois princípios trabalhados pelo Geraldo Prado. Mesmidade e desconfiança. Mesmidade, como já vimos, garantia de que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida, correspondendo, portanto, à mesma. Nada mais é do que o que eu falei para vocês, de que aquela prova coletada lá atrás, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a mesma prova que está chegando aqui para ser examinada, apurada e investigada pelo juízo, pela defesa, pela acusação. Tá certo? É a confiança de que eu tenho que ter, que aquela prova não foi contaminada, por nenhum fator externo. Exemplo, o caso do O.J. Simpson nos Estados Unidos, que eu já falei com vocês na primeira aula. Chegou na audiência, o advogado do O.J. Simpson perguntou para o perito, pai, me diz uma coisa, vocês coletaram as amostras de sangue, certo?
Certo, coletamos a amostra de sangue e verificamos que o sangue do O.J. Simpson estava lá no local. Beleza. O que eu quero saber é, vocês deixaram que outras pessoas tivessem contato com o local lá e pudessem contaminar essa prova? Doutor, a gente não tem como preservar 100%, então acaba que sim. Beleza. A prova foi acondicionada corretamente até chegar? Eles demoraram para embalar, doutor. Então, pode ocorrer uma interferência externa, porque é um material muito sensível, muito delicado. Pronto. Acabou a prova pericial. Porque nos Estados Unidos, cadeia de custódia é algo levado a sério. Muito levado a sério. Então, essa prova de DNA, que hoje seria uma prova checkmate, foi desconsiderada no caso do O.J. Simpson. Completamente desconsiderada. O sangue dele estava na arma e na vítima. Foi desconsiderada porque violaram, quebraram a cadeia de custódia. Não garantiram a mesma idade, certo? Não tinha como dizer que aquele ambiente onde tinha sangue é o mesmo, foi preservado de forma perfeita e idônea do que a gente está analisando hoje aqui, certo? E desconfiança. Eu preciso seguir esse procedimento legal, eu preciso seguir à risca esse procedimento legal para que as pessoas acreditem na prova, para garantir a confiança, a fidelidade, tá? Para que a prova seja credibilizada, tá certo? Então, os dois princípios, segundo Geraldo Prado, que norteiam a cadeia de custódia, que justificam a cadeia de custódia, mesma idade e desconfiança, certo? Olha o que o espelho falou. Geraldo Prado afirma que os princípios da mesma idade e da desconfiança consistem no fundamento lógico e epistemológico da cadeia de custódia das provas. Em relação ao princípio da mesma idade, aduz, citando Urazano Bautista, que a cadeia de custódia fundamenta-se no princípio universal de autenticidade da prova, definido como lei da mesma idade, isto é, o princípio pelo qual se determina que o mesmo que se encontrou na cena do crime, olha só, o mesmo que se encontrou na cena do crime é o mesmo que se está utilizando para tomar a decisão judicial. É isso. Isso é a mesma idade. De acordo com o princípio da desconfiança, o elemento de prova precisa ser submetido a um procedimento de acreditação, revelando-se aquilo que a parte alega, sem estar revestido de um valor probatório a priori. Exemplo, o STJ analisou um caso em que o Ministério Público pegou toda a gravação da interceptação telefônica e degravou apenas aquilo que lhe interessava. Transcreveu apenas aquilo que lhe interessava. A defesa falou, beleza, agora eu quero o resto da gravação, para eu ver se não tem nada que me interessa. E que o Ministério Público falou, brother, confia em mim, eu botei tudo que interessa. Acredita em mim, eu botei tudo que interessa. E aí, você como advogado ou defensor, acreditava? Claro que não. Olha o princípio da desconfiança. Não tem como você acreditar, porque aquilo ali não foi feito na sua frente, não respeitou o procedimento legal, você não teve acesso às provas como elas foram produzidas lá no início. Não são as mesmas provas, não é a mesma gravação, é só o que foi transcrito, que é a menor parte, e que interessa a acusação. Ninguém que é criança. A acusação não transcreve o que interessa à defesa, não sejam ingênuos. A acusação transcreve o que interessa à acusação. Ponto. Certo? Então, a acreditação nada mais é do que você garantir que aquilo que você está alegando, com base na prova, é correto, é verdadeiro. Acredite em mim. Tá certo? Em outras palavras, o mero objeto ou documento em si mesmos não seriam informações de qualidade suficiente, porque não se pode estar seguro de que sejam o que efetivamente a parte que os apresenta diz que são. Ou seja, não há confiança pré-estabelecida. Não há confiança pré-estabelecida. Tá bom? Então, esses são os dois princípios que fundamentam mesmidade e desconfiança. Última questão. Os efeitos ou consequências de sua quebra, ou break on the chain of custody. Veja que tudo é do direito norte-americano, tá bom? Então, primeira coisa, o que é quebra da cadeia de custódia? O procedimento legal previsto em lei, o caminho, os passos regulamentados do artigo 158A ao 158F do CPP não foram integralmente observados. Ou seja, a cadeia de custódia não foi observada, ela foi descumprida, ela foi violada. Nós temos, assim, a quebra da cadeia de custódia. Beleza. Quebrou a cadeia de custódia porque não acondicionaram a prova da forma correta. Ou porque não embalaram a prova da forma correta. Ou porque não transportaram a prova da forma correta. Certo? Todos esses são passos previstos na lei. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência da quebra da cadeia de custódia? Eu falei para vocês. A resposta completa, numa prova discursiva, envolve todas as correntes doutrinárias.
e nós temos duas aqui. Primeira corrente. A consequência é que aquela prova ali, ela não pode mais ser valorada. Ela é ilícita. Se ela é ilícita, ela precisa ser desentranhada e depois inutilizada. Artigo 157 do Código de Processo Penal. STJ RHC 77836 Pará. Então, você apresenta a corrente e você fundamenta. O STJ possui entendimentos nesse sentido. Ponto. Por outro lado, uma segunda corrente entende que não é caso de quebra da cadeia de custódia, não é caso de proibição de valoração ou de ilicitude. Na verdade, simplesmente a prova deve ser valorada de forma diferente. Como? Você dá menor valor àquela prova. Ela não vai ser considerada ilícita, você ainda pode apreciá-la, mas você vai apreciá-la com um menor valor. Certo? Você não vai dar o mesmo valor do que a prova que seguiu corretamente o procedimento, que seguiu corretamente a cadeia de custódia. Essa é uma posição evidentemente pró-Ministério Público. Então, numa prova de Ministério Público, você vai apresentar as duas correntes e vai defender a segunda corrente. Tá bom? E você vai basear no STJ Informativo 608. O STJ já possui entendimentos também nesse sentido, que não é caso de ilicitude. Foi um caso em que não foi feito o acondicionamento correto das provas. Segundo o STJ, eram muitos documentos, então não seria caso de ilicitude, só poderia, ali no caso, valorar a prova de forma diferente. Tá bom? Então nós temos posicionamentos do STJ nos dois sentidos. Vocês poderiam, então, basear as duas correntes em informativos do STJ, em decisões do STJ. Se você não sabe o nome do examinador, por exemplo, a primeira corrente é defendida pelo Aurí Lopes Júnior e pelo Geraldo Prado, por exemplo. Certo? Então, Aurí Lopes Júnior e Geraldo Prado. Isso. Já a segunda corrente tem um velho conhecido de vocês, Deltan Dallagnol. Ele defende a segunda corrente. Então, vocês nunca mais vão esquecer também, porque o Deltan Dallagnol foi o procurador da Lava Jato. Bom, então, dois aqui na primeira corrente, se vocês lembrarem na hora da prova. Peraí, Thiago, deixa eu ver aqui qual foi a tua pergunta. Primeira, Vanessa. Professor, quando não lembrar o nome do autor, pode apenas mencionar o conceito sem citar o nome do autor? Sim, Vanessa, sem problemas, tá bom? Você não é obrigado a dizer qual é o doutrinador ou autor que entende dessa forma. Só fale se você tiver certeza absoluta que é ele. Tiago, o STJ entende que não é sanção, e sim garantia fundamental. Isso, o STJ tem posições nos dois sentidos. O STJ entende, primeiro, que a quebra da cadeia de custódia leva à ilicitude e ao consequente desentranhamento, e aí nós temos essa decisão e temos outras também. E o STJ possui também decisões um pouco mais antigas, no sentido de que não levaria à ilicitude, tá? Levaria simplesmente a uma valoração diversa da prova. Tá bom? Você simplesmente olharia a prova com mais desconfiança do que uma prova que seguiu o procedimento correto. Primeira corrente, André. Aurí Lopes Júnior e Geraldo Prado. Por exemplo, Renato Brasileiro também, 3. Aurí Lopes Júnior, Geraldo Prado e Renato Brasileiro. Tá? Aqui nós vamos ver no espelho. O espelho fala todos, André. Olha só. Espelho. Sobre os efeitos ou consequências da quebra da cadeia de custódia, a divergência doutrinária. Olha só. Para uma primeira corrente, tal violação resulta na ilicitude da prova. E, consequentemente, na sua inadmissibilidade e exclusão dos autos, bem como das demais decorrentes. Que é isso aqui? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Bom? Prova ilícita por derivação, artigo 157, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Olha aí, André. Compartilham desse entendimento Renato Brasileiro, Geraldo Prado, Aurí Lopes Júnior. Já para a segunda corrente, a quebra da cadeia de custódia deve ser resolvida no âmbito da valoração da prova. Nessa hipótese, haveria uma atribuição de menor peso ou menor valor à prova, não havendo se falar, portanto, em ilicitude da prova e sua exclusão dos autos. Perfilam dessa posição Deltan Dallagnol, Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara e Gustavo Badaró, que é um excelente doutrinador, que fica de passagem. O livro dele é muito bom, Gustavo Badaró, livro pela Revista dos Tribunais. Sobre este ponto em específico, impede ressaltar que o colém do STJ, no julgamento do caso envolvendo a Operação Negócio da China, HC 160662, Rio de Janeiro, olha só, o espelho já deixa claro que você tem que apresentar as duas posições doutrinárias, o dispositivo legal e a posição do STJ. O espelho é uma resposta completa de concurso público.
decidiu pela ilicitude das provas produzidas nas interceptações telefônica e telemática, tendo em vista a ausência de salvaguarda da integralidade no material colhido na investigação. É o exemplo que eu dei para vocês. Quebra da cadeia de custódia, determinando seu desentranhamento e bem como de eventual prova ilícita por derivação. Entenderam, pessoal? Essa questão é excelente para vocês revisarem cadeia de custódia, porque ela perpassa praticamente tudo de importante na cadeia de custódia. Tudo de importante. Vocês vão ter esse material. E no material de vocês, vocês vão acrescentar essa questão e o espelho dela, porque o espelho dela também está espetacular. Tá? Fica aí de um exemplo de como responder uma questão discursiva. Se você conseguisse enfiar tudo isso aqui nas linhas necessárias, ou era 10. Entendeu? Segunda questão. Mais uma de promotor. Dessa vez, MPE São Paulo, um pouquinho mais antiga. Só que o tema ainda está atual, então não tem problema. Olha só. É possível, em um mesmo fato, a convivência do crime de concussão com o de corrupção ativa por particular? Justifique. Olha só. A gente trabalhou o crime de concussão nessa aula passada, certo? O crime de corrupção ativa por particular a gente vai estudar na próxima. Só que vocês sabem qual é a corrupção ativa. É quando você oferece ou quando você entrega, tá, ou dá uma vantagem indevida a um funcionário público para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa para você. Já o crime de concussão, a gente viu na aula passada, é quando o funcionário público exige, o verbo é importante aqui, quando o funcionário público exige uma vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer alguma coisa que é de sua atribuição, tá bom? Então, olha só, como é que a gente responde isso? Primeira coisa, introdução. Sempre faça uma introdução, nem que sejam 3 linhas. O crime de concussão está previsto no artigo 316 do Código Penal, indicação do dispositivo legal. O que é o crime de corrupção? Concussão. Quando o funcionário público exige vantagem indevida em razão do cargo. Tá? Essa é, como a gente falou na aula passada, essa exigência não é e nem pode ser feita com violência ou grave ameaça. Se essa exigência for feita com violência ou grave ameaça, qual é o crime? Lembram? Extorsão. Exatamente, Ângelo. Crime de extorsão. Qual é o objeto material? É a vantagem indevida. E o que é vantagem indevida? Vai ter 2 correntes aqui. Uma vai dizer que tem que ser algo de perfil de caráter econômico e outra que vai dizer que pode ser de caráter não econômico. Mas, de qualquer forma, o que é pacífico é que essa vantagem indevida precisa guardar relação com a função do agente, certo? Ou seja, o funcionário, ele precisa ter atribuição, ele tem que ter a atribuição para fazer ou deixar de fazer aquilo em troca da vantagem indevida, tá certo? E qual é a consumação do crime de concussão? Como a gente falou na aula passada também, é um crime formal. Olha só, tudo isso aqui, pessoal, vocês tinham que falar numa questão dessa para deixar a resposta completa. Você está destrinchando o crime de concussão, para chegar na conclusão, que é o que a resposta pede. Tá? O crime de concussão, é formal, porque basta o funcionário público exigir. Não importa que ele receba a vantagem indevida. O crime se consuma no momento em que ele exige. E o que é a vantagem indevida, então? Mero exaurimento do crime. Tá bom? Concussão versus corrupção ativa, finalmente. E aqui, pessoal, é praticamente pacífico na doutrina e na jurisprudência, então nem dava para você apresentar uma corrente minoritária, porque é praticamente pacífico. A doutrina e a jurisprudência entendem que o crime de concussão praticado pelo funcionário público afasta a prática do crime de corrupção ativa pelo particular. Ora, pessoal, se o particular está sendo exigido, se ele entrega, ele está sendo uma vítima também ali do crime. Ele está sendo uma vítima, ele não ofereceu, não partiu dele a proposta indecorosa, ele não deu sem a contrapartida ali do funcionário público. O funcionário público exigiu dele. Então ele se sente constrangido. A entrega da vantagem indevida é um fato atípico, é uma conduta atípica por parte do particular. Tá certo? Então, uma vez exigido, a conduta de pagar, de entregar a vantagem indevida é atípica. Atípica. Beleza? Olha o que a jurisprudência do STJ fala. Não configura o tipo penal de corrupção ativa sujeitar-se a pagar a propina exigida por autoridade policial, sobretudo na espécie onde não houve obtenção de vantagem indevida com o pagamento da quantia. Caso a oferta ou promessa seja efetuada por imposição ou ameaça do funcionário, o fato é atípico para o extraneus, ou seja, não faz parte da administração pública, configurando-se o delito de concussão para o funcionário STJ-HC 62908 do Sergipe. Certo? Então, essa era a posição que vocês tinham. Olha o que a resposta completa passa.
passa por uma introdução em que você apresenta o que é o crime de concussão, diz qual é o dispositivo legal, aponta o dispositivo legal, aborda brevemente os aspectos materiais do crime de concussão, ou seja, quando ele se consuma, qual é o verbo, qual é o objeto material, porque tudo, quando você estiver falando de um crime em espécie, tudo isso você tem que tratar numa questão discursiva. Lembra, Ângela, no Tecendo Linhas, quando a gente fez sobre o crime de homicídio, salvo engano, ou foi a Lei Maria da Penha, não lembro agora ao Maria certo. da Penha, né? Da Penha, né? Que aí você tinha que traçar o perfil do crime. E o perfil do crime em espécie é isso. Você apresenta o verbo ou os verbos principais, o dispositivo legal em que ele está previsto, o objeto material, o sujeito ativo ou passivo, tá? Todas essas questões que são de relevância, você apresenta para o crime. Tá? Então, no crime de concussão, tinha que passar por tudo isso para chegar na conclusão de que a concussão, o fato de o funcionário público ter exigido, afasta a corrupção ativa por parte do particular. A conduta do particular é atípica, conforme a jurisprudência do STJ. Tá bom? Mário Sérgio, Diga. se fosse no Tecendo Linhas, eu tinha que ter feito essa resposta em 30 linhas, né? Porque aqui eu classifiquei tanto crime de concussão quanto de corrupção ativa. Falei tudo que cabia aqui na minha resposta. Uhum. Porque aqui está bem... Certo. Então tá. Certíssimo. Tá? Certíssimo. Quanto mais completa, melhor. Na aula passada, o Tiago, que é outro professor do Tecendo Linhas, falou uma coisa muito interessante. Trate o examinador como se ele fosse uma criança. Você precisa explicar tudo para ele. Tudo. Porque tudo pode constar do espelho. Às vezes você acha, isso aqui não tem chance de constar no espelho. E está lá no espelho. Tá bom? Então apresente todas as informações que você tem. Como é que você faz isso? Você vai ter que treinar o seu poder de ser sucinto, a sua capacidade de ser sucinto. De trabalhar da forma mais adequada possível, a maior quantidade possível de informações naquele limite de linhas. Tá certo? Eu estou preparando uma turma agora para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Lá são 25 linhas, Ângelo. 25 linhas. Então ainda é menos do que a gente trabalha no terceiro linha. Tá? 25 linhas. Só para vocês verem que não basta você saber o conhecimento. Não basta você saber o roteirinho que você vai utilizar, fazer uma resposta completa. Você precisa entregar essa resposta completa dentro do limite das linhas. Certo? Então, como é que eu faço isso, meu Deus do céu? Treinando. Treinando e treinando e treinando. O pessoal, percebo isso, dá muito pouca importância à fase discursiva. Normalmente o pessoal só treina a questão objetiva. E é dificílimo, né? Quem já fez Tecendo Linhas sabe que é super difícil, né? Exato. Quando chega na discursiva, você tem 1 mês, 2, para treinar para a prova discursiva. E é outro estudo. É outra prova. E não dá tempo, viu? A questão objetiva não vai lhe salvar. Você precisa ficar treinando questão discursiva. Tira pelo menos um dia na semana para fazer algumas questões discursivas. Analisa como é que elas são feitas. Pega o drive da... É o nome dela? Toguinha. Acho que é o drive dela do Instagram. Tem várias questões discursivas com o espelho. Então você pega lá, vai treinando, olha o espelho depois. Ah, deixei faltar isso, não posso deixar na próxima vez. Pega a quantidade de linhas, 25, 30, dependendo da prova que você mira, tá? E você vai treinando ali. É importante, pessoal. Não deixem para treinar a questão discursiva só quando vocês passarem para a discursiva. Hoje o grande problema de linhas, apesar que eu não consegui terminar a última questão, era para 3 mesmo, que era bastante coisa para falar em 30 linhas, né? As outras 2 eram mais tranquilas. Detalhe, essa questão 3 é adaptada da prova da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, porque tinham mais 2 letras, né? Então... Era letra A, B, C e D. Na verdade, você tinha que trabalhar a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade e a co-culpabilidade. E tinha que ter falado de todas as teorias da conduta, tudo? Nossa Senhora! É assim, quando a prova lhe exige muito conteúdo, você não vai poder aprofundar em nenhum. Então, você vai ter que demonstrar a informação de forma breve. Mas vocês vão ver aqui como é que a gente responde uma prova desse tipo. E depois eu vou mostrar para vocês o espelho. O espelho dessa aqui, do Ministério Público,
é porque não tem uma prova tão antiga que nem tem um espelho mais. A prova de 2010 não tem um espelho dela. Mas essa aqui do Rio Grande do Sul tem. Vou mostrar para vocês, comparem o espelho dessa do Rio Grande do Sul com o espelho do Ministério Público do Goiás. Vocês vão ver a diferença gritante. Então, olha só. A partir do exame da teoria geral do delito, responda objetivamente. Letra A. Sobre culpabilidade, indique todos os seus elementos normativos, bem como suas causas de exclusão e diminuição. Pessoal, dá para indicar todos os elementos normativos da culpabilidade explicando cada um com detalhes? Óbvio que não. Dá para indicar todas as causas de exclusão ou diminuição da culpabilidade explicando cada um com detalhes? Óbvio que não, pessoal. Isso é questão de estratégia, tá? Por isso que eu trouxe uma questão passada, a questão passada, que dava espaço para você trabalhar com mais alongamento a resposta, e uma que não tem espaço para você fazer isso. Para vocês verem as várias formas em que pode ser cobrada uma questão discursiva. E para mim, a meu ver, essa letra B é tão importante quanto a letra A. Inclusive, no espelho, elas têm a mesma pontuação. Tá? A impressão que eu tenho é que o examinador pensou o seguinte: ele vai trabalhar essa letra A para ele chegar na letra B como uma espécie de conclusão. É uma prova de defensoria pública, então o conceito de co-culpabilidade é muito importante. Tá bom? Olha só. Porque a co-culpabilidade é uma tese típica da defensoria pública. Sobre culpabilidade, explique o conceito de co-culpabilidade e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vamos lá. Primeiro, letra A. Mais uma vez, como é que a gente começa? Introdução. Na introdução, você vai falar sobre culpabilidade. Tá? O que é culpabilidade? Pessoal, a culpabilidade ela não é uma coisa só. Na verdade, culpabilidade pode representar esses três vieses aí. Ela é um elemento integrante do conceito analítico de crime, juntamente com tipicidade e ilicitude. Ela é um elemento medidor da aplicação da pena, aquela culpabilidade que significa a reprovação especial daquele crime, analisada lá no artigo 59 do Código Penal, na dosimetria da pena. E, por fim, é um elemento que visa afastar a responsabilidade penal objetiva, porque a culpabilidade é consectário da responsabilidade penal subjetiva. Certo? Lembra que a gente trabalhou o princípio da responsabilidade penal subjetiva na nossa primeira aula. Tudo isso tinha que estar na introdução de vocês. Veja que é breve. Depois você vai falar rapidamente o que é imputabilidade. Acontece que o código não diz o que é imputabilidade. Ele só diz o que é o inimputável. Desculpa, pessoal. Então, você vai trabalhar por exclusão. Você vai dizer que o Código Penal, até não botei o artigo aqui, mas vocês têm que botar o artigo, se eu não me engano, 13, não sei. 26? 26. Não define quem é o imputável, e sim o inimputável. Quem é o inimputável? Por exclusão, o imputável é o maior de 18 anos e o mentalmente são. Certo? Então, isso é a imputabilidade. Veja que esse é só o primeiro elemento normativo da culpabilidade. Primeiro elemento normativo da culpabilidade. Então, não tem como você aprofundar todos, certo? Então, essas pessoas são imputáveis por quê? Porque têm discernimento para entender o que estão fazendo e se portar conforme. Aí, se comportar conforme esse discernimento, tá bom? Quais são as causas de exclusão? Brevemente, idade, qual é o critério? Biológico, artigo 27 do Código Penal. Isso tudo a gente trabalhou na primeira aula. Segundo, embriaguez completa e fortuita, critério psicológico, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E terceiro, é o biopsicológico, né, que é o caso do agente. Ele não tem o desenvolvimento mental completo, ou ele tem o desenvolvimento mental retardado, e ele não consegue entender o que ele está fazendo ou se portar da forma correta, tá certo? Ele não tem capacidade nem de discernir e nem de se comportar de acordo com esse discernimento. É previsto no artigo 26 do Código Penal, tá certo? Veja que não dá para aprofundar, você tem só que citar, apresenta o critério que justifica, certo? E depois o dispositivo legal, que sempre tem que constar, certo? Tudo isso aqui a gente viu na aula passada, pessoal. Então, aproveitando para revisar, né? Eu lembro até que a questão objetiva que a gente trabalhava, ela dizia que o critério, a inimputabilidade era definida por um único critério, o critério biopsicológico, quando, na verdade, nós temos 3 critérios previstos no Código Penal. O critério biológico, que é um menor de 18 anos, que não vai ser julgado pelo Código Penal. Ele vai ser julgado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele pratica ato infracional, vai ser feita uma apuração de ato infracional nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o critério psicológico,
que trata da embriaguez completa e fortuita. A gente até falou que a embriaguez, para afastar a culpabilidade, ela precisa ser completa e fortuita, ou seja, fruto da força maior, do acaso, e total. Tá bom? A gente até trabalhou aquela teoria que decorre disso, que é a teoria da axio libera em causa. O agente que se embriaga de propósito ou se embriaga sabendo das consequências para poder praticar um crime ou não, mas que ele tinha consciência no momento em que ele começou a se embriagar, e aí a gente considera esse momento. Ele tinha discernimento no momento em que ele começa a se embriagar, e não o momento do fato criminoso, porque nesse momento ele não tinha discernimento. Tá certo? Para finalizar, o critério biopsicológico, que é uma união dos dois, é o previsto no artigo 26 caput, que é justamente o do inimputável por doença mental. Tá certo? A gente só falou aí de uma, só a imputabilidade. Segunda, potencial consciência da ilicitude. E o que é isso? É a possibilidade de o agente ter consciência sobre a ilicitude de sua conduta, ou seja, a possibilidade de o agente saber que sua conduta é proibida. E qual é a causa de exclusão? O erro de proibição, que nós vamos trabalhar na aula de erro. Numa aula só a gente vai trabalhar erro de tipo e erro de proibição. Tá bom? Dispositivo legal, artigo 21 do Código Penal. Sempre indiquem o dispositivo legal. Tá certo? Ainda tem mais. Exigibilidade de conduta diversa. Essa a gente trabalhou na nossa aula. Então, no caso concreto, o agente ele podia agir de forma diversa e não agir. Certo? Ele tinha como atuar conforme o direito e não fez. Certo? O que exclui a exigibilidade de conduta diversa? Quais são as hipóteses, portanto, de inexigibilidade de conduta diversa? A coação moral irresistível, o clássico exemplo do banqueiro, do gerente do banco, que tem sua família ameaçada, e se ele não abrir o cofre do banco, a família dele será morta. Veja que ele age de forma livre e espontânea. Por quê? Porque aí ele se depara diante de uma escolha impossível. Lembra que eu até falei esse termo para vocês? Escolha impossível. Tá? É claro que qualquer pessoa média, qualquer pessoa normal, vai escolher o bem-estar e a saúde de sua família do que o patrimônio do banco, que inclusive tem seguro. Tá bom? Então, a coação moral irresistível é quando você se depara com uma escolha impossível. A obediência hierárquica, por outro lado, prevista no artigo 22 do Código Penal, os dois estão previstos no artigo 22 do Código Penal, é quando um subalterno, um subordinado, segue uma ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico. Se a ordem for manifestamente ilegal, não se aplica essa causa de inexigibilidade de conduta diversa. E, por fim, a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal da exclusão da culpabilidade. E a gente até trabalhou aquele exemplo da empresa que está endividada, que está devendo, e ela se depara diante da seguinte situação: ou eu pago os impostos, ou eu pago os funcionários. Então, ela está falida ali, está em dívida. Imagina aí na pandemia, então, várias empresas quebrando. E aí o indivíduo se depara com a seguinte situação: rapaz, esse mês, ou eu pago o imposto, ou eu pago os funcionários. Ele pratica o crime de sonegação tributária para pagar os funcionários. Então, nesse caso, a justiça aceita o caso de inexigibilidade de conduta diversa. Vou dar outro exemplo para vocês, que eu acabei de sair de uma audiência muito parecida com isso. O que aconteceu? O indivíduo tinha sido jurado de morte por outro. Certo? Então, o indivíduo A, que era o meu assistido, foi jurado de morte por B. Esse era o que foi narrado na denúncia. Vou falar para vocês tudo se envolvendo nesse caso, porque esse caso é interessante. A denúncia falava que B tinha jurado de morte A. Aqui no Maranhão a gente fala que o B tinha feito a casinha do A, certo? Ou seja, tinha feito uma armadilha para matar ele. O A, então, pegou uma arma, foi numa festa em que o B estava e disparou 6 vezes contra ele. 2 vezes na mão, uma nas costas, uma raspando na cabeça e as outras 2 se perderam. Tá? 6 disparos. A tese inicialmente que eu imaginei era a inexigibilidade de conduta diversa. Se ficasse provado que o B realmente era desafeto dele e que iria matá-lo, ou estava planejando matá-lo, veja que o A se viu numa situação em que, se ele não matasse o B antes, ele morria. Essa é a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Nesse caso, eu nem precisei chegar a isso, porque a vítima, que sobreviveu, chegou na audiência, foi uma tentativa, né? Chegou na audiência e falou que nem conhece o A. Muito menos é inimigo dele, nem é desafeto dele, que não sabe quem atirou nele, que não sabe nem se o A estava na festa.
E a outra testemunha, que era ex-companheira do B, também falou que não viu o A na festa, ninguém viu ele atirando. Então, na verdade, acabou partindo aí para uma impronúncia. Tá certo? Inclusive, tanto a vítima como a testemunha saíram presos da audiência por crime de denunciação caluniosa e por crime de falso testemunho. Porque falaram uma coisa no inquérito e falaram outra na audiência. Mas veja que a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal, ela é bem ampla. Tá? Ela aceita todos esses casos em que o indivíduo ele se vê nessa situação extremamente ali, daquela que a gente chama de sinuca de bico. Né? Ele se vê numa situação limite. Ele está numa situação limite. Então, ele age primeiro, pratica o crime, para que ele não sofra um crime lá na frente. Tá? Olha o espelho da banca. Era a letra C, né? Eu falei para vocês, adaptada. Imputabilidade. Esses são os elementos normativos. Quais são as causas? Ele nem fala, né? Ele só diz: doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, perturbação da saúde mental e minoridade. Qual foi o que ele esqueceu aqui? Embriaguez completa e fortuita. Tá? Então, o espelho nem completo é. Potencial consciência da ilicitude. Qual é a sua causa de exclusão? Erro de proibição. Inexigibilidade de conduta diversa. Coação moral irresistível. Obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. E estado de necessidade exculpante. Isso aqui não é pacífico. Mas nós vamos trabalhar isso aqui quando a gente estiver falando de erro, principalmente. Nem fala da nossa hipótese supralegal, que é trabalhada na jurisprudência. Reparem na nota. 0,25. Certo? Guardem isso aí. Letra B. Sobre culpabilidade, explique o conceito de co-culpabilidade e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Certo? Na aula passada, nós trabalhamos isso aqui. Co-culpabilidade é aquela ideia de que, como o Estado não ofereceu as condições mínimas de dignidade para aquela pessoa, não ofereceu educação, não ofereceu saúde, ou seja, excluiu aquela pessoa desde o início, ela deveria ser apenada de forma mais leve, mais amena, em razão dessa parcial culpa do Estado pela entrada dela no mundo do crime. Essa teoria é muito criticada, e sempre foi muito criticada, por associar essa questão da exclusão financeira à prática de crimes. Em outras palavras, acaba derrapando para uma criminalização da pobreza. Essa sempre foi a crítica. Veio o Zafra, nosso amigo Zaffaroni. Beleza, vamos alterar isso aqui um pouquinho. Teoria da co-culpabilidade pela vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um termo bem mais amplo, um termo que ele puxou da criminologia. Veja só, aquelas pessoas que normalmente são selecionadas pela justiça penal, que normalmente são selecionadas pelo direito penal, que são os descalços, que eu falei lá no nosso começo, lá, os descalços, os meus assistidos. Essas pessoas que sempre são selecionadas, independente da situação financeira, tá? Essas pessoas, elas têm que ser apenadas de forma mais atenuada. No Rio de Janeiro, tem uma tese de uma defensora do Rio de Janeiro que ela fala que as pessoas negras ou pretas, elas deveriam ter uma atenuação da pena em razão disso, porque elas normalmente são selecionadas pelo direito penal. E mais, independe da situação financeira. Tá? Independentemente da situação financeira. É uma tese que, inclusive, a gente fala para o pessoal lá trabalhar na prova discursiva, né? E olha só, ele fala o seguinte: qual é a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro? E o que o STJ já aceitou é essa teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade como uma forma de atenuante genérica ou inominada, lá do artigo 66 do Código Penal. Tá bom? O STJ já aceitou essa tese no HC 411-243 do Pernambuco. O STJ disse que o juiz podia atenuar a pena com base nessa teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade. Tá certo? Por outro lado, a jurisprudência aceita a utilização dessa teoria para afastar a culpabilidade? Não. Nunca aceitou. Tá? Nunca foi aceito pela jurisprudência a teoria da culpabilidade para afastar a culpabilidade, ou seja, como causa de exclusão da culpabilidade. Tá certo? Nada impede que numa prova de defensoria pública você trabalhe esse aspecto. Então, por exemplo, aqui na prova do Rio Grande do Sul, a Defensoria do Rio Grande do Sul, era possível trabalhar esse aspecto. Olha, de acordo com a doutrina do Zaffaroni, ou embasado na doutrina do Zaffaroni, é possível defender a culpabilidade como causa de exclusão da culpabilidade mesma. Certo?
Mas você tem que ser sincero. No entanto, esse entendimento não encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores. Por outro lado, o STJ já aceitou a tese da co-culpabilidade como forma de atenuante inominada ou genérica do artigo 66 do Código Penal. Pronto. E aí uma resposta completa. Você trabalha tanto a postura da carreira, você mostra o entendimento da doutrina, que no caso do Zaffaroni, e você mostra o entendimento da jurisprudência, tanto para um caso como para o outro. Tanto negando a aplicação da co-culpabilidade como excludente da culpabilidade, como mostrando a permissão que o STJ já deu para que os juízes atenuem a pena com base nessa teoria. Certo? Mas olha o espelho da banca. Conceito de Eugênio Raul Zaffaroni. Artigo 66 do Código Penal. O juiz pode utilizar como atenuante genérica. Uma linha. Olha a diferença lá para aquele espelho que a gente viu do Ministério Público do Goiás. E olha a pontuação. 0,25 pontos. Lembram da outra? 0,25 pontos. Tá? Pode falar, Ana. Professor, para pontuar, então, nessa questão, tinha que colocar que o conceito era do Zaffaroni, né? Tinha, Ana. Se está no espelho, assim como naquela lá do Ministério Público do Goiás, tinha que falar do Geraldo Prado. Só que aqui, Ana, para você trabalhar esse conceito de co-culpabilidade, necessariamente tu vai ter que falar do entendimento do Zaffaroni. Porque hoje o único conceito de co-culpabilidade que vem sendo aceito ainda é o do Zaffaroni, que é o da co-culpabilidade pela vulnerabilidade. Tá certo? Então você tinha que trabalhar e falar no nome do Zaffaroni. Quando se deparar com uma questão de co-culpabilidade, principalmente em prova de defensoria pública, você tem que falar que é o conceito do Zaffaroni. Você tem que trabalhar o conceito do Zaffaroni. Tá bom? Obrigada. Nada. Só um bônus para vocês, pessoal. Essa questão bem aqui de co-culpabilidade foi trabalhada recentemente numa prova de Ministério Público. Agora eu não lembro qual foi, se foi do Espírito Santo. Na verdade, era co-culpabilidade às avessas. Alguém sabe o que é isso? Não? É um conceito trabalhado pelo Ministério Público. Veja bem, se co-culpabilidade é eu atribuir ao Estado parcela da culpa pela entrada do indivíduo no mundo do crime, o que seria co-culpabilidade às avessas? Imagine um indivíduo que teve todas as oportunidades na vida. Foi criado em família rica. Frequentou as melhores escolas. Plano de saúde desde um mês de nascido. O Estado deu todas as oportunidades para esse indivíduo. O cara tem o perfil da classe alta. E mesmo assim o que ele faz? Trafica drogas. Essa hipótese de co-culpabilidade às avessas seria a possibilidade de aumentar a pena desse indivíduo, aumentar a pena dele, por causa disso. Certo? Pergunto a vocês, existe possibilidade de agravante inominado? Todas as agravantes são específicas e em rol taxativo, em respeito ao princípio da legalidade ou da taxatividade. Mas, numa prova de Ministério Público, você vai falar que o juiz pode aplicar a co-culpabilidade às avessas na primeira fase do cálculo da pena. Quando ele estiver falando, por exemplo, da culpabilidade, esse crime é mais reprovável. Por quê? Porque o agente teve todas as oportunidades. E mesmo assim ele delinquiu. Ou você vai trabalhar nas circunstâncias do crime, que é outra circunstância judicial do artigo 59. Tá? Então você está fazendo uma sentença lá. Você pode trabalhar isso aqui se a questão deixar claro esse tema da culpabilidade às avessas. Você vai falar, veja que as circunstâncias desse indivíduo eram todas privilegiadas. É um indivíduo privilegiado que preferiu abandonar a sua bonança para praticar crimes. Então, a co-culpabilidade às avessas seria uma leitura inversa do conceito do Zaffaroni, para punir mais gravemente. Tá? Então, é um conceito que parte de um tema garantista, ou um ponto garantista que é travestido, transformado, transmutado para um ponto punitivista, para uma espécie de punir mais gravemente o agente. Tá certo? Só que essa questão da culpabilidade às avessas, eu nunca vi jurisprudência nenhuma aceitando. Tá bom? Nunca vi nenhuma decisão de STJ, STF, nenhuma autorizando que o juiz fizesse isso. Mas eu não vejo empecilho para que o juiz o faça desde que na primeira fase do cálculo da pena. Tá? Não poderia aplicar uma agravante aqui, porque não existe agravante nesse sentido e nem causa de aumento. Tá certo?
Pessoal, ficou alguma dúvida a respeito do que a gente trabalhou hoje? Eu vou enviar para vocês. Eu vou enviar para vocês esse material e depois eu quero que vocês vejam direitinho, principalmente esse espelho aqui do Goiás, tá? Quando eu tinha falado para vocês. Porque ficou um espelho muito bom. Normalmente as provas estão vindo com um espelho assim mais detalhado, essas provas mais recentes. A questão é que eu tive dificuldades para achar questões recentes sobre esses temas aqui, tá? Eu percebi que tem muita questão sobre provas, só que eu queria alguma coisa mais específica sobre cadeia de custódia mesmo. Ainda bem que achei essa aqui do Ministério Público do Goiás. Em relação aos outros temas, principalmente culpabilidade, o que eu vi foi outra questão de co-culpabilidade às avessas, que é essa do Ministério Público, tá? E outra falando sobre conceitos assim mais iniciais de culpabilidade, tá? Então assim era bem introdutório, sabe? Aí é melhor uma questão dessa que a gente trabalha a parte introdutória, não é? E depois trabalha uma questão mais avançada, que é sobre co-culpabilidade. E como eu tinha falado, eu não sei se alguns não estavam na sala, a questão dos recursos criminais, o que acontece? Como é que as provas discursivas abordam recursos criminais? Na peça prática. Tá? Então, por exemplo, a prova da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte de 2015 era um RES. A prova da Defensoria Pública do Maranhão de 2015 era um ROC. São temas que são cobrados dessa forma, para você fazer o recurso. Tá certo? Para você confeccionar a peça. Valeu, Thiago. Obrigado. Eu acho que na próxima aula, pessoal, eu vou botar mais uma ou duas questões, que eu achei que ficou rápido, né? Passou muito rápido. Dá para a gente trabalhar, porque o Ian tinha trabalhado 3 na aula dele. Eu imaginei botar 3 também. Mas eu podia ter posto essa da co-culpabilidade às avessas, pelo menos deu para a gente trabalhar aqui, e ainda podia ter posto pelo menos mais uma ou duas. Próxima vez eu vou botar umas 5 questões. Aí o que eu quero que vocês façam? Que, se possível, vocês façam mesmo, respondam a questão, para vocês irem treinando, viu, André? Obrigado, Tainá. Você pega a questão, pega umas 30 linhas, ou 25, tá? Pega o que a prova exigiu e responde. Responde conforme esse roteiro aqui que eu falei, pega o Vadmecum, faz do lado do Vadmecum, e aí, se for o caso, vocês podem até mandar para o meu e-mail, que aí antes da aula eu dou uma olhada, eu não vou corrigir individualmente, né, que aí ficaria inviável. A correção individualizada demora 1 hora para a gente fazer de cada aluno, né? Mas vocês mandam o e-mail do meu, mario@tessinatoga. Tem aqui tem lá no nosso material, Thiago, e tem aqui na apresentação de PowerPoint, eu sempre boto, tá? Tem lá, só pegar lá. Tá bom, Ana. Uma semana, eu não sei Vai se eu dar posso tempo, mandar com uma professor. semana, Se não. aquela um dia antes fica complicado. Não, vou mandar pelo menos uns 3 dias, tá? Para dar tempo vocês fazerem. Mas é bom mesmo que vocês façam. Se vocês não conseguirem fazer todas as questões, façam pelo menos uma ou duas, para vocês irem treinando. Mesmo que seja uma coisa incipiente, pessoal. Olha, eu poderia mostrar umas questões que a gente recebe aqui, mas não é ético. Só que quando a pessoa começa, você vê que sobra muitas linhas. Então a pessoa responde, tipo, a questão tem 30 linhas, responde em 10. Então a primeira dica que eu já dou, não faça isso, responda em 30. Porque se o examinador deu 30 linhas, é porque precisa de 40. Ele quer justamente que você trabalhe o seu poder de ser sucinto ali, de conseguir resumir, de conseguir explanar tudo em poucas linhas. Estão entendendo? Então, utilizem todas as linhas, façam a resposta o mais completa possível. O ideal também é que vocês deem uma estudada antes, igual a gente fazia lá no Tecendo Linhas, né, Ângelo? Dê uma estudada antes no assunto para que você consiga discorrer de forma apropriada. Porque a intenção aqui não é você tirar da cabeça como é que eu vou responder. É você treinar o conhecimento que você já tem, mas a forma de você colocar no papel, entendeu? É muito diferente de questão objetiva. Vocês vão ver. Na questão objetiva, você já tem ali um trilho, sabe? Uma trilha para você seguir. Na questão discursiva, você parte do zero. Pode falar, né? O professor, agravante é rol taxativo, né? Correto. Então, por esse motivo, não se pode aplicar culpabilidade às avessas. Não. Nas agravantes. A Correto. atenuante, além de ser
atenuante, o rol mesmo do artigo 65, ele é exemplificativo, né? E ainda tem a questão da atenuante genérica, né? Correto. Então, onde puder colocar alguma coisa para reduzir a pena, você usa. Correto. Tá. Exatamente. Tá bom. Tá? Isso aí, na verdade, seria o que a gente chama de analogia in bonum partem, que é totalmente permitido pelo direito penal. O que não pode é analogia in malum partem. Tá bom? Então, não podia, por exemplo, o juiz aplicar essa questão da co-culpabilidade às avessas em outro artigo que não tem nada a ver com isso. Tá entendendo? Não dá para ele fazer isso. Ô, professor, mas aqui não seria aquele... Se começar a inventar muita moda, por exemplo, aqui, não seria o direito penal que não é aceito hoje, que é o direito penal pessoal, por exemplo? Do autor, né? O direito penal do autor, porque você vai derrubando tudo quanto é tese, né? Ângela, qualquer questão de dosimetria da pena vai derrapar nisso aí. Qualquer questão de dosimetria da pena, a gente vai acabar entrando em direito penal do autor. O que é a reincidência, se não direito penal do autor? Mas tem isso também, mas ainda eu acho que, por exemplo, não sei, a gente estuda, daí parece que quanto mais estuda, mais confunde a cabeça da gente, não é? Sinal de que tá indo bem, Ângela. Então, mas Duvido de quem tem certeza de tudo, viu? Eu não sei esses meninos aí, mas aí eu começo a ver tudo isso, eu falo, meu Deus, será que isso é para mim? Porque daí quem era para... Sabe, o Ministério Público não é para também estar aí exagerando na acusação, é para fazer justiça. Aí depois o defensor exagera na defesa, porque daí não leva em consideração a danosidade. Daí você entendeu? Daí um juiz louco de um lado, outro do outro, fala, meu Deus, será que esse negócio é para mim? Isso, molecada? É sim, não se preocupe não. Você vai ver que na prática é tudo muito diferente do que você está estudando. Vou te explicar como é que acontece uma audiência em que tem Defensoria Pública, Ministério Público e juiz. Antes de começar a audiência, a gente analisa o processo junto e chega num acordo de como é que a gente vai conduzir o processo. Dessa forma. Como é que a gente vai chegar na justiça aqui? A gente faz desse jeito. Porque quando a gente advoga, que eu já advoguei tantos anos, eu nunca advoguei na área criminal, mas eu escolhi o que eu queria advogar. Não, eu não acredito na sua tese, eu não vou te defender, não quero isso, procura outro. Agora, aqui você não tem saída, né? Principalmente Defensoria Pública, Ângela, você não tem muita escolha. O que chega é assistido, você tem que fazer, principalmente a área criminal. E às vezes a sua defesa é só processual. Você não tem defesa material, você só tem defesa processual mesmo, com relação a rito. E é aí que a gente vê bons defensores públicos trabalhando, que conseguem espremer, literalmente, de algo que você olha e fala, não tem nada aqui, mas tem todo um processo ali, um procedimento que não foi seguido. Aí eles conseguem espremer daquilo. Então, e a pena também, né? Muitas vezes a gente trabalha só a pena, Ângela. Só a dosimetria da pena, entendeu? Porque eu, por exemplo, se eu for promotora, e eu achar que alguém merece absolver, eu não vou acusar o cara, eu vou pedir a absolvição dele, tá entendendo? E assim, Ângela, como promotoria, eu vou, bem resumido, eu trabalhei tanto na Defensoria Pública quanto na promotoria. Promotoria de Justiça, você vai ver promotores maravilhosos trabalhando e indo para esse lado que você está falando, e vai ter promotores que são só acusação, que eles não querem saber, não importa. Mas não tem sentido aquilo. Você olha e fala, não tem sentido essa denúncia, não tem porquê, não tem disso. Ele vai olhar e vai falar, tem fundamento, pode ir que eu já consegui condenação assim, vai pra frente. Não, mas aí você vai condenar o inocente, tá entendendo? Mas isso assim, sabe, Viu, Ana? Mas em compensação, se viesse um cara muito criminoso na minha mão, por isso eu tenho medo da defensoria, viu, Mário Sérgio? Eu não ia lá defender um estuprador, entendeu? Mas tem que defender. Então, por isso não é para mim. Você não está defendendo o que ele fez, ou ele supostamente fez. Você está defendendo somente, única e exclusivamente, os direitos e garantias dele, que foram previstos muito antes do que você fez, na lei. Então, você não está inventando nada, você não está livrando o cara de... Eu sei, mas você concorda, assim, com o que eu estou falando? É difícil, por exemplo, como promotora... Defender estuprador é difícil mais. Por exemplo, quando eu fazia escola da magistratura, briguei com um juiz que pronunciou um réu,
que era legítima defesa clara, e ele ainda pronunciou o cara. Eu falei, meu Deus, mas aí, não é? Não sei nem por que o promotor ofereceu aquela denúncia. Então, assim, eu acho que mais, se não for magistratura, eu acho que é mais a linha do MP, que eu acho que eu posso fazer mais do que eu quero, não é? Tá, tem o conselho, tem tudo, mas ainda assim você dá um jeito de justificar. Agora, a Defensoria Pública não tem por onde correr, né, Mário Sérgio? Você vai ter que defender quem você não quer, mas no Ministério Público você vai ter que acusar quem você não quer. Independente de onde você for, Ângela, vá para a terapia ao mesmo tempo, você vai se sentir um pouco melhor. Por exemplo, uma vez, agora, recente, quando eu decidi que eu ia parar para estudar, teve uma moça que eu até autorizei o escritório a fazer a defesa, a contestar lá um pedido de investigação de paternidade. A menina enrolou o cara 8 anos, sabendo que a menina não era, que a filha não era filha do cara. Eu falei para ela, olha, tem a tese tal. Se você quiser continuar enrolando o cara e sendo desonesto, você contrata outro advogado. Eu não vou autorizar o escritório a fazer isso para você continuar mentindo, entendeu? Ah, tem melhor interesse da criança? Tem, mas ninguém é obrigado a sustentar a filha de outro. Agora eu vou lá mentir que o cara sabia, entendeu? Não sabia. A moça me falou que ele não sabia. Então, você está entendendo? Aí, como advogado, você tem essa liberdade, né? Aí você vai lá mentir. Mas, Ângela, é o seguinte, na área civil, na defensoria, você tem muito mais liberdade. Na área criminal, você não tem liberdade, porque a pessoa não pode ser julgada sem defesa técnica. Ponto. Na área civil, você pode deixar de atender uma pessoa se você achar que não tem fundamento. Então, claro, se você recebe uma pessoa dessa que claramente ela está tentando fraudar um processo, alguma coisa, você fala, não, minha filha, não é aqui não. Não, pedi a prisão do cara, toda vez que o coitadinho não conseguia pagar, um pobrezinho que não conseguia pagar, e depois eu falei assim, mas esse queria que não fizesse o exame. Doutora, como que a gente faz para não fazer? Eu falei, não tem como não fazer. Aí eu falei, não, eu não vou. Tem a tese que se ele soubesse que ele era pai da criança, não basta o exame negativo, eu não vou defender essa tese. Escrevi, falei, você assina aqui, para depois não vir alegar que a gente não quis fazer. Mas eu não vou. Chega uma hora, você tem que virar honesta, entendeu? Mas não é assim, Ângela. Eu vejo que tem muito preconceito com o trabalho da Defensoria Pública, sabe? Mas não é esse trabalho aí de livrar a cara de bandido. Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Na verdade, esse trabalho aí fica muito mais para alguns advogados que trabalham para PCC, essas coisas, sabendo e colhendo os frutos disso, né? Quando na Defensoria Pública, 99% das vezes, você vai pegar um caso em que tem alguma coisa para falar. Em que tem muita coisa para falar, porque o procedimento é feito de forma incorreta, a investigação foi incorreta, o processo é incorreto, e você tem que zelar ali pela correta aplicação da lei, da mesma forma que o Ministério Público deveria fazer, não é o certo? Só que muitas vezes o Ministério Público não faz, como a Ana falou. Fecha os olhos, cegueira deliberada, teoria da avestruz, fecha os olhos e ignora. O juiz não vai atrás também. E aí cabe à Defensoria Pública chegar, peraí, levanta a mão, né? Peraí, não é assim não. Eu preciso estudar, porque eu falei para o meu marido, eu fui fazer a prova do Rio, ele falou, mas não vou mais fazer não, porque não é para mim isso. Depois eu não vou fazer a coisa direito, dar o meu melhor, não é? Falei, só vou fazer se tiver prova aqui em Curitiba. Não, pois eu espero que todo mundo faça prova para a Defensoria Pública, porque depois que o bichinho verde lhe pica, você não sai mais da Defensoria Pública. Sério? Eu ia defender com alma e corpo se eu acreditasse, mas também, se eu não acreditasse, eu ia ficar frustradíssima. Pessoal, foi um prazer, tá? A gente se vê semana que vem, prova oral. Quero que outras pessoas se candidatem. Ângela e Fábio já está aí meu nome, né? Já está na lista. André, se sobrar, vai também. Isso. A Maria falaria também. Cai qualquer coisa do que existe aí? Eu só vou cobrar as coisas que a gente estudou esse mês. Eu achei que era qualquer coisa. Agora, vai aquele mesmo material. Vanessa, assim, da minha parte, eu vou entregar aquele material que eu entreguei no mês passado, né? Tipo, com as perguntas e as respostas, assim, breves, até para vocês poderem treinar também, assim, se vocês quiserem, quem não participou da prova oral, né? E quiser treinar depois com outras pessoas. Aí vocês pegam aquelas perguntas e ficam treinando, né?
mas eu vou cobrar só o que a gente analisou esse mês. Então, em direito penal, vai ser culpabilidade e crimes contra a administração pública. Em processo penal, provas e recursos em espécie. E em execução penal, autorização de saída. É isso. Então, próxima semana, vocês podem começar a estudar. E aí eu vou até falar com o Ian para a gente abrir a lista. 6 pessoas, os 6 primeiros que falarem, e assim, a gente vai dar preferência para os que não foram na semana passada. Meu nome já está aí, né? É o seguinte, André. Direito penal, culpabilidade e crimes contra a administração pública. Vou digitar aqui até para ficar mais fácil para vocês. Eu achei que era qualquer coisa. Não, eu não vou fazer isso. Tá. Não, Vanessa. Só o que a gente trabalhou. Só os crimes que a gente trabalhou. Tá? Então, concussão, corrupção passiva, peculato, só os que a gente trabalhou na primeira aula. Tá? Aí, processo penal. Provas, teoria geral das provas e recursos em espécie. E execução penal. Autorizações de saída. Da vez passada, não deu para trabalhar a execução penal. Mas eu vou ver se dessa vez eu faço menos uma pergunta. Beleza? Aquele material seu e do Ian ficou maravilhoso. Pronto, depois eu vou tentar fazer um daquele estilo ali, viu, Ângela, que vocês gostaram. Eu vou guardar esse material para minha prova oral. Pronto. De verdade. A gente vai ficar treinando, Ângela, não se preocupe não. Uhum. Vou parar de gravar aqui. Aí, Vanessa, eu não sei o que foi que o Ian trabalhou com vocês, eu